O Mônica trabalha. Na sexta-feira, a gente falou, Mônica, até segunda. Ela falou, tem que ver, né? Esse país. Caçapa, hein, Mônica? Ontem a Mônica trabalhou. Eu venho falando, né? Todo mundo sempre pergunta, quando vamos participar de algum debate, alguma coisa, o que você acha que vai acontecer na reta final? Eu sempre lembrei que toda reta final de eleição no Brasil tem surpresa. Lembra, Megali, que a gente falou aqui? Pô, 80, então, acertei. Lembra? Desde 89 teve o sequestro do Abílio Diniz, a libertação dele, né? Teve o caso da Lurian, a filha do Lula, que o Collor explorou na campanha. Pô, se a gente for lembrar, Mônica, toda semana antes do segundo turno... O caso de dinheiro vivo da Rosana Sarney, teve os aloprados, teve o Sérgio Moro já convidado para ser ministro, divulgando a delação do Palocci contra o Haddad, teve tudo já. Então, e nesses tempos em que a verdade não importa mais, né? Repercute aquilo que for melhor inventado, a invenção que pegar, tudo pode acontecer, literalmente. Bom, e ontem foi um dia bizarro, a Mônica traz bastidores da decisão do Supremo de prender Roberto Jefferson. Megali, não havia no Supremo Tribunal Federal um consenso sobre se e quando determinar a prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson, porque havia um sentimento, né, de que com aquela gravação que ele fez contra a ministra Carmen Lúcia, xingando, falando as piores palavras, uma coisa asquerosa, desrespeitando a magistrada e debochando abertamente do Supremo Tribunal Federal, debochando das regras que o Supremo determinou que ele cumprisse na prisão domiciliar, ele estava preso, ele não estava solto, ele estava preso. Então ele não poderia usar redes sociais, ele não poderia dar entrevista, ele não poderia se comunicar com várias pessoas, e ele fazia tudo isso, né? Então havia, ao mesmo tempo que havia, a certeza de que alguma medida tinha que ser tomada, e dura, havia um sentimento de que ele poderia estar jogando uma isca para o tribunal morder e para conturbar o país, né? Para conturbar as eleições nessa reta final. Então existia essa dúvida, será que é melhor espera uma semana, depois vai lá e prende ele? Prende agora? E o que foi determinante para isso, Megali, para a prisão ocorrer ontem? A informação de que ele mantinha um arsenal de armas na casa dele, isso foi comprovado, ele jogou até granada na Polícia Federal, né? A informação de que ele, quebrando, né, como eu disse, as regras da prisão e cometendo novos crimes, mantinha contato com pessoas com quem ele não poderia falar, né? E a informação, mais importante que isso, de que ele planejava novas ações e ataques contra o tribunal e participação com provocações na reta final das eleições, né? Então isso não poderia ser permitido, e acima de tudo, Megali, o que pesou mesmo é que depois de terça-feira, ou seja, depois de amanhã, o Roberto Jefferson não poderia mais ser preso, porque a lei diz que ninguém pode ser preso 5 dias antes das eleições, a não ser em flagrante. E ele então poderia aprontar tudo o que quisesse, né? Provocando, atacando, divulgando fake news, que ele não poderia ir para a prisão, né? E o potencial de baixarias do Roberto Jefferson, o potencial de estrago, todo mundo conhece, todo mundo acompanhou. Ele foi pivô do escândalo do Mensalão, você se recorda, o Megali, que ele confessou que era corrupto, que ele confessou que recebia dinheiro, nunca apareceu lá um dinheiro que ele dizia que tinha guardado no cofre do PTB, depois o dinheiro desapareceu. Como é que ele chamava? Era 4 milhões, petecada, né? Uma petecada, o peteca. Como é que era, Mônica? Não lembro. Era um termo que ele usava para dizer que era um dinheirinho de nada, uma coisica de nada. Acho que era uma petecada. Pois é. Ele quase derruba o governo do Lula com o escândalo do Mensalão, né? Ele já apareceu em vídeo recentemente ensinando as pessoas a agredirem as outras. Você se lembra disso, se não me engano, com um taco de golfe, não lembro bem como é que era essa lição que ele dava, né? Ele, na questão da pandemia, que se viesse alguém para fechar uma igreja, né, que não era fechar uma igreja, não foram fechadas as igrejas, foi determinado que as celebrações seriam virtuais para não disseminar um vírus que estava matando, né, todo mundo, e ele dizendo, não, vamos, tem que resistir, tem que bater na polícia. Quer dizer, ele que inventou, né, o Megali, o padre Kelmon, né, que fez o que fez na última semana do primeiro turno dessas eleições. Eu já ouvi de um ministro do presidente Bolsonaro que eles devem ao padre Kelmon, né,
o segundo turno das eleições, que se não fosse o Padre Kelman, talvez não tivesse nem segundo turno, porque o Padre Kelman foi ao debate da TV Globo para provocar o Lula, para xingar o Lula, para agredir o Lula, né, para fazer o que o Bolsonaro, né, como adversário dele, teria que fazer, para fazer esse confronto direto, e foi o Padre Kelman que fez, né, numa dobradinha com o Bolsonaro. Então, ele deve, na verdade, ao Roberto Jefferson, que inventou, né, de certa forma, o personagem Padre Kelman. Então, diante de tudo isso, quer dizer, a prisão terminou sendo inevitável, e deu no que deu, né, de fato foi criado um ambiente, né, que vai pautar a reta final das eleições, né? Mas pelo visto, talvez de forma não tão positiva, né, como eles talvez tivessem imaginado para o Bolsonaro, porque o Roberto Jefferson passou de todos os limites e agora o Bolsonaro está tendo que fingir que mal o conhece, né? Está tentando empurrar o Roberto Jefferson para o colo do Lula, quando na verdade o Roberto Jefferson quase derruba, né, o Lula do cargo. Então, o Roberto Jefferson, que era um apoiador do presidente de muitos anos, agora, desde 2018, desde antes das eleições, aliás, está agora essa confusão armada, né, Megali, uma coisa grotesca, de fato inadmissível, né? Filho feio não tem pai, né, Mônica? E lembrando, Jefferson jamais foi preso por crime de opinião. Jamais. Não existe opinião quando a pessoa, com um canhão em cada mão, diz que vai resolver as diferenças entre ele e STF na bala. Eu fico, esses caras que falam assim, o crime dele foi emitir uma opinião. Eu fico imaginando esse cara receber um vídeo de um desafeto com aquele conteúdo. A gente vai resolver de outra maneira. O cara vai correr pra polícia. Eu falo, vocês têm que prender esse cara tá me ameaçando. É claro que ele tava ameaçando. Os ministros do STF e ministros do STF são cidadãos também, como qualquer pessoa. Também podem ser ameaçados. Quer dizer, não podem. Podem no sentido de possibilidade, né? Isso pode acontecer. Não é porque são pessoas públicas que têm que engolir calados uma ameaça explícita de um maluco. E ontem ficou provado que é um maluco, um desequilibrado mesmo, segurando uma arma em cada mão. Pelo amor de Deus, que diabo de opinião é essa? A opinião de que a arma dele tem que estar apontada para alguém e o dedo tem que apertar o gatilho? Onde que tá a opinião aí? As pessoas estão enlouquecendo? Estão. Agora, sempre eu estava me recordando aqui, que já foi publicado que o presidente Bolsonaro também já disse que se um dia fosse preso resistiria, né? É curiosa essa semelhança, vamos dizer assim, mas isso já foi até publicado. Bom, aliás, é isso. Nunca desmentido. O que a gente viu ontem foi a materialização do discurso do povo armado não será escravizado. O povo armado serve para isso, para resistir às instituições, para resistir à tirania. Até o Jefferson apertar o gatilho pela primeira vez, era isso que os apoiadores do presidente estavam dizendo. O Jefferson tem toda a razão, ele tá resistindo à tirania. Bandido! Chamando o Roberto Jefferson daquilo que ele sempre foi. Parece que finalmente caiu a ficha na hora que perceberam que o caldo podia entornar e o presidente podia perder votos com aquilo que estava acontecendo ontem.